Bom, nesta videoaula serão realizados alguns exercícios abordando a matéria de retas paralelas cortadas por uma transversal, no que tange aos ângulos que podem ser observados. Bom, vamos começar com esse exercício simples, onde são dadas duas retas paralelas, retas R e reta S, com uma reta transversal T. E um ângulo é informado, esse ângulo aqui de 30 graus. E desejamos obter os ângulos θ e alfa. Bom, primeiro analisaremos aqui a relação entre o ângulo θ e o ângulo de 30 graus. Podemos verificar que eles estão sobre o mesmo vértice aqui, um ponto que eu posso chamar de ponto P, e do mesmo lado dessa reta T, essa reta transversal. Então esses ângulos são suplementares. Eles somam uma meia volta que equivale a 180 graus. Podemos escrever então que o ângulo θ mais 30 graus é igual a 180. Da onde tiramos que θ igual a 150 graus. Agora, para a análise do ângulo alfa, como verificar a relação deles? Bom, ambos estão do lado de fora das retas, na região acima de R e outra abaixo de S. Região externa, o θ estaria na região interna. E o ângulo 30 e o ângulo alfa estão de lados opostos da reta transversal. Logo, esses ângulos são alternos externos. E pode-se observar que ângulos alternos externos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Logo, o ângulo alfa equivale a 30 graus. Aqui podemos verificar todos os outros ângulos. Por exemplo, esse ângulo também mede 30 graus, assim como este ângulo, que é alterno interno com este, mede 30 graus, e os seus suplementares de 150 graus. Tanto este quanto este e este aqui. Neste segundo exemplo, temos as retas paralelas R e S, a transversal T, e o ângulo apresentado de 40 graus, e desejamos saber o valor deste ângulo Y, por exemplo. Analisando a relação entre esses dois ângulos, ambos estão na parte interna das retas paralelas, estão do mesmo lado da reta transversal. Logo, esses ângulos são colaterais internos. A relação entre ângulos colaterais internos é que eles são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas equivalem a 180 graus. Logo, y mais 40 igual a 180 graus. Assim sendo, tiramos o valor de y equivalente a 140 graus. Vejamos agora esta outra maneira na qual um exercício pode se apresentar. As retas paralelas e a transversal e dois ângulos expressos em função de x. Um ângulo de 2x mais 30 e um outro ângulo de 3x mais 50. Bom, verificando a relação entre eles, observa-se que eles são ângulos colaterais externos, por estarem do mesmo lado da reta e por estarem na região externa às retas. E para ângulos colaterais externos, observa-se a relação que eles são suplementares, ou seja, a soma deles equivale a 180 graus. Se esse ângulo aqui é o ângulo A, e esse ângulo aqui é o ângulo B, então pode-se afirmar que A mais B igual a 180 graus. Assim sendo, o ângulo A, que vale a 2x mais 30, 2x mais 30, e o ângulo B equivale a 3x mais 50, e a soma deles equivale a 180 graus. Assim sendo, deste lado temos 5x mais 80 igual a 180 graus. 5x
igual a 100. Logo, temos que x igual a 20 graus. Obtemos então o valor de x. Para verificar, basta substituir qual o valor de x aqui. 2 vezes 20 mais 30 igual a 2 vezes 20, 40, com 30 igual a 70 graus. Neste de baixo, 3 vezes 20, 60, mais 50 igual a 110 graus. Realmente, isto está verdadeiro, pois 70 mais 110 equivale a 180 graus, ângulos suplementares. Este agora é um tipo de exercício que as pessoas podem se perder ao se deparar com ele, pois, a princípio, ela não consegue verificar essas relações deverão ser usadas no que tange às retas paralelas. Temos as retas R e S paralelas, porém, temos mais de uma reta aqui. Temos 1, 2, 3 segmentos de reta que, a princípio, não interceptam as retas R e S. E como deverá proceder num tipo de questão como essa? Para resolver esse tipo de questão, deve-se observar esses pontos, esses picos aqui em comum dessas retas, que eu posso chamar aqui ponto P e ponto Q. E nesses pontos, traçaremos então retas paralelas às retas RS, dessa forma. Bom, a partir daí, podemos mais facilmente identificar o que foi visto na matéria. Pois, por exemplo, aqui, essa reta R é paralela a essa reta que foi traçada no ponto Q. E logo, este ângulo alfa aqui pode ser verificado que é este mesmo ângulo aqui, que é alterno interno. São ângulos alternos internos. Este ângulo alfa e este daqui. Logo, a medida deste ângulo aqui, este aqui, também é alfa. Agora, pelo outro lado, o que pode se verificar? Que, sendo aqui 45, aqui a reta paralela a S e uma transversal, este ângulo aqui é alterno interno e também medirá 45 graus. Agora, se todo este ângulo daqui mede θ e esta parte mede 45, o restante aqui vai medir θ menos 45. E agora, analisando essas paralelas do meio, este ângulo aqui, vou marcar agora de outra cor, que é o θ menos 45, equivale a este ângulo aqui desta mesma forma, pois são alternos internos. Logo aqui, equivale a θ menos 45. Sabemos que este ângulo todo aqui equivale a 75 graus. E nós temos o valor das composições dele. O ângulo alfa e o ângulo θ menos 45. Podemos chegar então ao valor de alfa mais θ menos 45 equivale a 75 graus. Temos então que alfa mais θ equivale a 120 graus. Neste exercício, não é possível verificar individualmente os valores de alfa e θ, apenas os valores, o valor da soma deles, que é 120 graus. Os exercícios como estes poderão ser resolvidos de maneira mais simples, verificando que quando aparecer algo desta forma, a soma dos ângulos que estão virados para baixo será a soma igual à soma dos ângulos que estão virados para cima. Aqui, rapidamente então, verificaríamos que os ângulos virados para baixo, alfa mais θ, equivalem à soma dos ângulos virados para cima, 75 mais 45. Isso daqui é igual a 120 graus, que foi o mesmo resultado obtido pela conta passo a passo. Aqui vemos essas retas verticais, mas caso fossem retas horizontais, poderíamos dizer que os ângulos virados para a esquerda, sua soma é igual à soma dos ângulos virados para a direita. Farei agora mais este último exercício
com esse assunto de retas paralelas. Podemos identificar neste caso aqui dois segmentos que são paralelos e depois mais dois segmentos que se encontram com determinados ângulos. Esse ângulo aqui de 70 graus e este de 40 graus. E tenho por objetivo neste exercício encontrar o valor deste ângulo aqui, que eu chamo de alfa. Como proceder? Bom, devemos passar retas paralelas naqueles pontos que são importantes. Qual o ponto importante que ainda não há uma reta paralela? É este ponto aqui, que eu chamo de ponto P. Então, farei uma paralela aqui para facilitar a questão. Bom, agora que tracei essa paralela, fica mais fácil para visualizar os procedimentos a se fazer. Pois, aqui, este ângulo de 70. Este ângulo de 70 é alterno interno com este ângulo aqui. Logo, este ângulo aqui mede também 70 graus. Sendo este ponto P aqui sobre a reta, essa reta aqui paralela, o ângulo total aqui é de meia volta, ou seja, 180 graus. Se aqui nós temos 70 graus com 40, dá 110 graus. 110 graus para 180, faltam mais 70 graus. 70 graus. Agora, qual a relação deste ângulo com o ângulo alfa? Sendo essas retas paralelas, eles estão do mesmo lado da transversal, são ângulos colaterais, e estão na parte interior das paralelas. Estas em questão, essa paralela com essa paralela. Então, o somatório de ângulos colaterais internos equivale a 180. Eles são suplementares. Logo, alfa mais 70 graus igual a 180 graus. Logo, pode chegar à conclusão que o alfa é igual a 110 graus. Bom, esta foi a videoaula com exercícios sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal, uma ou mais transversais, né? E espero que todos tenham conseguido entender alguns procedimentos básicos a se tomar para a resolução desse tipo de questão. Bom, obrigado.